Amor não é um acontecimento fácil. Por mais que nós tenhamos isto como dom em nós, você, na sua vida e na sua experiência prática, sabe o quanto dói amar. Porque amor é isso. Amor é um acontecimento que se eterniza em nós pela própria força de ser Ele o que é. E o amor não pode conceber infelicidade. Onde há amor não pode haver infelicidade. Pode haver sofrimento, mas infelicidade não. Mas na vida nós temos duas possibilidades. Ou sofremos a dor de amar e somos felizes, ou sofremos a dor do desamor e somos infelizes a vida inteira. Por isso, Jesus subiu a um monte, certa vez, para falar aos seus amigos o grande significado da felicidade. E certamente os discípulos estavam esperando uma fórmula mágica. Assim como nós escutamos o tempo todo hoje no mundo, fórmulas de felicidade que são absolutamente fáceis. Uma coisa me inquieta nessa fórmula de felicidade. Como é que você pode entender que alguém pode ser feliz chorando? Como pode ser alguém feliz no momento da fome? Como é que nós podemos fazer a reconciliação de duas realidades e descobrir nisso a felicidade? Como é que uma situação aparentemente que traz infelicidade, quando você descobre, por exemplo, a sua dor, a sua lágrima, você ter que entender que esta lágrima, esta dor, é a fonte da felicidade humana. E a beleza da vida, muitas vezes, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele senão a decepção. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida e descobrir o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu. Sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer, se você não dissesse junto, tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva. Que só pode vencer aquele que soube lutar. Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. Quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher,
Está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. Não há ressurreição sem o Calvário. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado. E ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso que consiste em ficar diante de um paredão e bater o bico, ficar batendo o bico, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo, cresce, como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir. Novas garras, jovens, fortalecidas. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas. Porque as penas também já estão velhas e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver este processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Parou para pensar o quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças. Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta. Todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso. Mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê? Ainda não tivemos a coragem de encarar o sofrimento de verdade. Há 2 formas de nós encararmos o sofrimento, há 2 formas de nós encararmos a dificuldade.
Ou encaramos de frente para vencer, e aí assumimos o sofrimento da luta de vencer aquela hora, assim como a águia é capaz de vencer o sofrimento de retirar as unhas velhas, o bico velho, trocar a plumagem. Ou então nós vamos ficar lamentando a vida inteira que não sabemos e já não conseguimos mais caçar. Ou enfrentamos o sofrimento da redenção. Esse sofrimento que transforma é aquele sofrimento da decisão diária, de você acordar e decidir: hoje Deus me quer de pé, hoje Deus me quer vivo, hoje Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos sucumbindo cada dia mais e vamos nos tornando apáticos, vamos nos tornando sem vida, achando que somos águias, quando na verdade nós só temos a aparência de águia, mas ainda não estamos transformados pelo poder da restauração que a vida pede de nós. Ainda não descobrimos a força que há no específico do que Deus pede de nós. As bem-aventuranças estão aqui para demonstrar que só podemos chegar à beleza do depois se soubermos viver a renúncia, o sacrifício, a luta do agora. Você experimenta isso na sua vida? Quantos jovens hoje, por exemplo, que estão vivendo a grande dificuldade do vestibular, não passa. Não é porque agora o vestibular está se apresentando como um monstro. É porque todo o processo do educacional foi vivido de qualquer jeito pela grande maioria. Não soube viver o sacrifício daquela hora, não soube viver o empenho daquela aula, que fará a diferença no resultado final, no momento em que ele tiver que dar respostas. O mau aluno não fica da noite para o dia. Ninguém fica alcoólatra da noite para o dia. Ninguém chega destruindo a casa da noite para o dia. É aos poucos que a gente vai deixando o empenho de lado. As famílias, as situações sociais hoje estão cada vez mais destruídas. Não é porque a gente se decidiu da noite para o dia, não. É porque a gente se decidiu aos poucos pela destruição. Quando a gente percebe que a vida vai se tornando infeliz, quando nós vamos nos tornando incapazes de viver a realização humana, que é o projeto de Deus para todos nós. Deus não quer ninguém frustrado, Deus não quer ninguém decepcionado, Deus não quer ninguém caído nas margens da sociedade, mas Deus nos quer de pé. Mas esse estar de pé necessita que no dia a dia a gente tenha esforço, a gente tenha empenho. Pensando, sabe? O grande perigo que nós temos de chegar um dia na morte sem termos realizado 50% do que nós poderíamos ter feito na vida. E você pode observar que geralmente quem tem medo de morrer são pessoas que não sabem viver. Quem tem medo de morrer geralmente não sabe viver. Porque quem vive bem, quem se empenha no que precisa se empenhar, não tem medo da morte. Faz da vida uma experiência real. Tem gente que vive ensaiando. Vive a vida como se fosse um ensaio. Amanhã eu faço. Amanhã eu perdoo. Bem-aventurados os que não deixam para amanhã. Bem-aventurados que sabem descobrir a beleza de ser feliz agora. Bem-aventurados aqueles que descobrem que a felicidade não é amanhã, mas é agora. A própria experiência de fazer com que a felicidade aconteça amanhã, eu já estou de alguma forma sendo feliz. A própria experiência de preparar a festa já é uma forma de viver a beleza da festa. É por isso que quem espera demais pela festa se decepciona com ela depois. Vive o atropelo, fica só pensando no que vai ser, não está percebendo que o que está sendo já está sendo bonito, já está valendo a pena. E então, quando chega a festa e passa e acaba, mas era só isso? Você é que não foi capaz de descobrir que preparar a festa já era uma forma de ser feliz. Que já havia uma alegria escondida em cada momento da preparação. Porque a nossa casa está cheia de pequenos pacotes, cheio de pequenas felicidades escondidas. Porque às vezes nós achamos que esta grande felicidade estará num grande pacote final. Vamos atravessar um lugar e chegar lá, a felicidade está lá. Não.
A felicidade é justamente você ter a sensibilidade de abrir um armário da cozinha, tirar um pacote de arroz e você perceber que fazer bem aquele arroz, temperar bem, cozinhar bem, já é uma forma de fazer a felicidade acontecer ali naquela hora. Não é para ficar gostosa somente depois, não. É o processo de feitura, de dedicação ali, de você observar o processo da feitura, de você saber que tudo aquilo ali é detalhe seu sendo colocado. Aí você descobre que a felicidade é pequena e que ela vai se tornando grande à medida em que a gente vai juntando uma coisa na outra. Há um jeito de ser feliz. Não é uma receita mágica, mas é a atitude de cada hora, é a atitude de cada momento. Você se empenha para conseguir um resultado final. O atleta, por exemplo, o que diferencia um atleta medalha de ouro do medalha de prata? Às vezes, minha gente, 5 segundos, milésimos de segundos. Chegou à frente por uma diferença de milésimos de segundos. E sabe o que faz a diferença no final? Às vezes 5 minutos, 10 minutos a mais de treino por dia. E no final de tudo, faz a diferença na vida de quem é medalha de ouro. E às vezes, no momento em que a gente descobre que precisa dar 5 minutos a mais para chegar no segundo ponto da bem-aventurança, da consolação, da alegria, no momento do sofrimento, no momento da luta, no momento da humilhação, quando a gente precisa dar 5 minutos a mais, nós não temos disposição. A gente não vê a hora de ficar livre daquilo. Se o treinador, se o atleta começa a pensar assim, ele jamais será um vencedor. Jamais será um vencedor e se contentará sempre em ser um terceiro, quarto, último lugar, porque ele já aprendeu a ser um perdedor, aprendeu a ser uma águia velha sem o poder de caça, aprendeu a ser uma cigarra eternamente debaixo da terra, que nunca sai para cantar, porque não vive de fato o processo de estar ali para ser o que é. O medalha de ouro é aquele que se desafia. Estou cansado, mas vou treinar mais 5 minutos. Por que isso? 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã e depois, farão diferença no meu resultado final. E tem isso diante de si, tem essa consciência de que não pode parar, de que não pode deixar de lutar, porque a vida, a felicidade, só acontecerá na sua vida se ele souber viver o empenho daquela hora, a dificuldade daquele momento, se souber sorver com todas as forças aquele momento que está lhe batendo a porta, aquele desafio que precisa ser vencido. Porque há muitos de nós que precisa cair o bico e fica só olhando para o penhasco. Meu Deus, preciso começar a bater esse bico nesse penhasco. Vou começar amanhã. É igual dieta que começa na segunda. Nós sempre temos uma desculpa. Esse final de semana eu vou aproveitar. Depois eu começo. E aí, nós vamos enganando a gente mesmo e nós vamos ficando só na primeira parte. Continuamos pobres, continuamos miseráveis, continuamos mesquinhos, continuamos enjoados, continuamos aborrecidos, continuamos humilhados, continuamos mortos, continuamos no sepulcro, porque deixamos de viver a perspectiva da vitória, porque a gente não tem a coragem heróica de bater o bico contra o penhasco e deixar que caia aquilo que já não é mais nosso. É igual pessoa que morre alguém da família e que não aceita a morte. Fica vivendo como se aquela pessoa existisse, estende o sofrimento a vida inteira, não é capaz de dar tchau, não é capaz de sepultar, não é capaz de compreender que as pessoas morrem, por mais trágico que seja a morte. Precisamos nos libertar disso. Morreu, vamos sofrer, mas vamos sofrer para que a cura aconteça em nós. Vamos sepultar o que precisa ser sepultado. Nisso consiste a maturidade. É igual o namorado que termina e que não aceita que o namoro acabou, fica eternamente sofrendo pelo namorado que não virá mais. E não são poucas as pessoas que hoje vivem a agonia, porque não sabe deixar as pessoas irem embora, não sabe deixar as pessoas partirem. Saudade é o revés de um parto. É arrumar um quarto para um filho que já morreu. Olha que coisa mais triste. Fazer da vida uma eterna espera de quem já não volta. E quem espera por aquilo que não é possível, já está sendo infeliz nas pequenas partes. Porque o bonito da vida é a gente descobrir, não deu certo, mas agora a gente pode ir além. Quem gosta de apontar para o que não deu certo são as pessoas infelizes. Quem gosta de apontar para aquilo que já não deu certo são aquelas pessoas mesquinhas, e nós estamos cheios de gente assim do nosso lado. Quantas vezes a gente não é assim na vida do outro? A gente não abre a boca para mostrar que está bom, a gente só abre a boca para mostrar que está ruim.
Quantas vezes nós fazemos na nossa vida isso, uma constante recordação para o outro de que ele não presta. Só pode apontar a pobreza do outro se você tem uma riqueza para apresentar para ele. Senão, o seu dedo acusador não serve para nada. Ele não faz diferença na vida do outro. O diabo, o demônio, essa força contrária que se opõe a Deus, que está presente em nós o tempo todo, nas nossas relações, forças demoníacas o tempo todo dentro de nós. Eu não gosto de imaginar o diabo como um homem chifrudo, não. Apontando, não. Sabe como que eu gosto de pensar o diabo? E que eu acho que é um jeito mais saudável de pensar? Quando a gente é mal nas pequenas coisas. Quando o outro constrói uma relação de maldade só para enganar. Isso é demoníaco em nós. É como se o mal estivesse aqui e eu tomasse uma parte dele e falasse, eu agora quero ser mal também. Eu estender a mão em direção à maldade e dizer, venha para mim. Isso é demoníaco, isso é o diabo. E o diabo, essa força contrária, é aquele que fica parado nas esquinas da vida, nas portas das nossas casas, dentro dos corredores das nossas casas, para dizer assim, olha ali o que você fez. Mesmo que a gente não tenha conseguido fazer certo, Deus, ao contrário de ficar apontando o que não foi feito, ao contrário de ficar apontando o que não deu certo, Ele apenas nos sorri e nos diz, olha o que ainda pode ser feito. Olha a beleza que ainda você não foi capaz de conquistar. Vive esse tempo debaixo da terra agora, de sofrimento, de luta, mas não viva triste não. Já descubra que esta luta, esse sofrimento, é redentor na sua história. Perceba que neste momento da sua história, há uma felicidade sendo nutrida, e que você só será capaz de reconhecê-la à medida em que você é capaz de perceber que neste momento da sua vida, da sua história, há uma dor acontecendo, mas há uma alegria sendo preparada. Só sabe ser feliz quem soube ser, de fato, triste. Só sabe ver o valor da riqueza aquele que verdadeiramente experimentou a pobreza. E é por isso que há um ditado popular que diz muito bem, tudo que vem muito fácil, vai embora muito fácil também. Que não precisou lutar para alcançar. A felicidade já foi dada para todo mundo. Deus não muda de ideia. Deus não amanhece mal-humorado e fala, hoje eu vou retirar o que já dei. Não. Se a felicidade não está acontecendo, é porque a gente ainda não teve forças de arregaçar as mangas, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar o penhasco, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar a solidão da terra, e a vida foi ficando preguiçosa, e nós fomos ficando preguiçosos, nós não fomos nos tornando capazes de assumir o sacrifício daquela hora, daquele momento, e aí ficamos colocando a culpa em Deus. Mas e a minha parte, e a sua parte? Onde é que está o nosso empenho? Onde é que está o preparo nosso de cada dia? Aquilo que você olha e enfrenta, gente do céu, eu não posso continuar com esse bico caído desse jeito. Eu tenho que ter coragem de mexer na minha história, nos meus sentimentos. Eu tenho que tomar coragem de mexer nas minhas feridas, porque é somente mexendo que eu vou me tornar capaz de viver a cura, a experiência da reconciliação interior. Quantos de nós precisamos fazer isso? Quantos de nós precisamos aqui viver neste momento, agora quem sabe, sair deste sofrimento que não tem nenhuma redenção nele? Sofremos por sofrer, vivemos por viver, a gente vai vivendo pela metade. A gente vai vivendo como se fôssemos apenas, vamos fazendo da vida apenas uma experiência de metade. Dizem que na China há um rio chamado Rio Amarelo, diferente dos outros rios, porque este rio, ele acaba antes de morrer. Mas você poderia me perguntar assim, mas padre, qual é a diferença que existe entre acabar e morrer? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente morre, nós na verdade entramos numa nova perspectiva de vida, não é assim que a gente acredita? Então a gente não acaba, a gente continua na eternidade. A morte é apenas um momento de transformação. A gente se transforma em outra coisa, a gente entra em outra perspectiva, a gente entra em outra realidade. E o rio morre no mar. Isto é, ele deixa de ser água doce para se misturar nas águas salgadas. Então, aquilo que era rio morre no mar, isto é, transformou-se em mar. A água não seca.
ela se mistura nas outras. E o rio amarelo, esse rio da China, ele não tem força para chegar ao mar. Então ele não morre, ele acaba. Ele vai secando. Ele não tem força para ir além. Ele não chega ao destino final. E veja bem você que o remanso das águas de um rio não tem outro significado senão levá-lo a morrer no seu destino final. Que não é uma coisa triste. A morte não é um acontecimento desastroso para o cristão. Também para o rio não é. Morrer no mar é chegar ao destino final, ao destino tão esperado. O movimento das águas não quer outra coisa senão lançá-lo para o seu destino final. Veja bem que um rio, ele só é capaz de chegar no mar à medida em que ele tem afluentes. Isso é, à medida em que ele tem outros rios que se juntam a ele, em que ele não está só, porque sozinho ele morre. Ele acaba antes de morrer. Sozinho ele não chega ao destino final. Quantos de nós também não corre o risco de ser esse rio amarelo? A própria expressão já diz, né? Lá em Minas, quando a gente não está, ixi, eu esse meio amarelo. Esse sorriso amarelo, a gente fala, né? Sem graça, sem vida. Você hoje está com um sorriso amarelo. Isso é, está um sorriso que está acabando. Ele nem começa, já acaba. Parece que só sorri, né? Já acabou. Agora, o sorriso, quando ele é de fato, ele morre na alegria. Ele pode até terminar, mas ele não acabou. Ele morreu, isto é, transformou-se, iluminou os olhos. O sorriso de fato, o sorriso de verdade, é aquele que ilumina os seus olhos. Você percebe quando o sorriso é mentiroso, é quando ele é só na boca, aí ele é amarelo. Agora, quando o sorriso é capaz de ultrapassar os limites da boca, ele ilumina os seus olhos. E aí você nem precisa ficar com os dentes reganhados. A gente olha em você e a gente já percebe que há um sorriso nos seus olhos. Uma palavra a gente pode entender errado. Agora você nunca poderá me dizer, Padre Fábio, eu não entendi o jeito como você me olhou. Porque o olhar dispensa as palavras. Quando a gente olha, não é preciso dizer não. Um olhar não engana. Um sorriso sim. Uma palavra sim. Não há equívoco nos olhares. E por isso, o olhar talvez seja a linguagem dos silenciosos. Daqueles que não precisam dizer muito para comunicar. Você, quando olha para o seu filho, você sabe muito bem o que você está dizendo. Quando você olha para o seu filho, você consegue reconhecer nele o que ele está lhe dizendo. Um único olhar no meio de tantas vozes que condenavam se torna capaz de reerguer, de levantar-se. Um único olhar é capaz de reerguer alguém que está caído. Eu gostaria muito, fundo do meu coração, que hoje esse olhar de Jesus pudéssemos encontrar também. Quem sabe para a gente ter coragem de levantar e não acabar. Quem sabe para uma nova esperança tomar conta do nosso coração? Para que a gente seja capaz de esperar a morte, que é justamente o momento da nossa transformação. Porque sabendo viver, nós certamente saberemos morrer. Hoje é o tempo. Hoje é a vida. A vida não foi ontem. O que foi ontem já não tem mais poder de decisão sobre nós. Pode até nos influenciar, mas não é decisivo mais, porque já foi, já acabou. Agora, hoje é o dia de ser olhado. Hoje é o dia de descobrir que ainda tem jeito. Hoje é o dia de decidir-se. De quem sabe buscar um afluente. Se você hoje é um rio que está muito sem água, se hoje você não tem muita água para chegar no destino final, busque os afluentes. Só podemos chegar ao final se a gente tem afluentes. Se Deus está ajudando aí através de outros, se outras pessoas estão entrando na nossa história, se a gente se segura no outro, de fato, com responsabilidade, não para apontar o que foi de errado. Há quantos filhos, há quantos casamentos acabando, feito o rio amarelo? Sabe por quê? Porque falta água para fazer levar até o final. E águas são palavras que vão nos ajudando a vencer aos poucos.
que vão nos ajudando a superar os obstáculos. Águas são palavras que muitas vezes são dadas e entregues sem nenhuma frase na boca, mas com olhares que nos animam a vencer o primeiro momento da história. Bem-aventurados hoje aqueles que são capazes de buscar os seus afluentes, de buscar uma boa influência na vida, de superar este momento de dor, de superar esse momento de tristeza e de descobrir que nisso já há uma felicidade. E que hoje a vida pode ser nova para nós. Que hoje a vida pode acontecer de maneira bonita na nossa história. Porque Jesus está aqui. Jesus é a certeza de que nós ainda temos solução. Eu sei que muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? Eu sei que muitas vezes a gente olha para ele e não tem jeito, não. Esse bico está caído demais. Então não tem problema. Nasce outro. É só ter coragem de arrancá-lo. É melhor ser uma águia sem bico, mas sabendo que um outro está crescendo, de que ser uma águia com um bico que é grande, mas que não serve para nada. Se tem uma coisa que é difícil na vida, é a gente experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes é ótimo. É muito bom dar conselho, é muito bom dar dinheiro para quem é pobre, é muito bom ajudar quem precisa. Isso é maravilhoso, é quase uma vaidade ser misericordioso. Quero ver a gente descobrir a graça e a alegria de viver a misericórdia pelo lado do fraco. Quando eu tenho que assumir aqui nessa história, eu sou necessitado. É vergonhoso muitas vezes a gente abrir o coração e dizer: hoje quem precisa de ajuda sou eu, porque eu estou acabando. As minhas garras já não servem para nada senão para machucar. Não consigo apanhar nada de bom no mundo. Eu vou e tudo que eu pego é só carniça. Não consigo pegar nada vivo porque eu não tenho forças mais para retirar a vida. Não consigo mais me alimentar porque eu já não sou mais capaz de ter ali condições, habilidade. Aí a gente vive na carniça, a gente vive cultivando os mortos, a gente vive no passado, a gente vive na decepção e a gente não experimenta, não prova a beleza que há no outro lado. Sabe quando você se torna capaz de descobrir o avesso? Quando você olha um pano, fala: nossa, é engraçado, o pano do avesso ele é bonito também. Dá quase que para usar dos dois lados. Só que você precisa ver e descobrir a graça de olhar o avesso. Olhar a sua tristeza, por exemplo, do avesso. A tristeza do avesso é sempre uma alegria sendo preparada. O rompimento do avesso, precisou romper aquela relação que te fazia mal, que trazia dor, que trazia sofrimento. Você olha do avesso e você descobre: nossa, é a minha libertação. O sofrimento do rompimento é a minha libertação. Namorados e namoradas que estão aí se machucando há anos e anos e anos e não têm coragem de romper, não têm coragem de acabar. Amizades que às vezes estão nos destruindo, vícios que estão nos destruindo. Olha do avesso o sofrimento do rompimento e você descobre a sua libertação. Veja a humilhação pelo lado do avesso e você descobre a virtude. E aí sim, a gente vai se tornando sábios, porque a gente descobre que há um jeito diferente de enxergar o mundo. Há um jeito diferente de ver aquela mesma história, só que agora com os óculos de Jesus. Antes era desesperador, agora não, porque a gente olha com os óculos de Jesus. Antes era impossível amar aquela pessoa e agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Antes era impossível perdoar, mas agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Porque o coração de Jesus vai me mexendo, vai me transformando e eu vou me tornando diferente. Porque a transformação vai chegando em mim. Está enxergando mal? Não está sabendo ver a alegria na tristeza? Não está sabendo ver a vitória no treino, no sofrimento daqueles 5 minutos? Peça a Deus os óculos dele. Mas eu te achava tão feio antes. Engraçado, eu não suportava aquele seu jeito de falar. Agora com os óculos de Jesus eu te vejo diferente.
Eu te via com tanto preconceito, meu Deus do céu. Eu te achava um homem vulgar, de repente eu coloco os olhos de Jesus e te enxergo de um jeito diferente. Eu não tinha a menor paciência com você. E agora, com os óculos de Jesus, eu te vejo de um jeito tão... Parece que mudou. E às vezes está do mesmo jeito. O que mudou foi o seu jeito de enxergar. Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado, não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é, quem sabe, nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa vir a se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão é porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão, ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados. Não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho.
Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe, é sofrimento para o médico, é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não. O nosso parto é sempre doloroso, o nosso parto é sempre processual, ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana, não é assim? Você que já deu à luz, o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro! Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana, corta a barriga, arranca. Não, não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade. E o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos. Por causa de Deus, você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros, então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar, eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo. Porque a nossa visão é sempre muito pessimista. Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. Eu gostaria, padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Olha só que bonito, né? Falando disso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim: no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado, tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que dizem: gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim?
Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. E porque a gente sabe que mesmo que eu esteja na miséria, Ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não. O amor que eu sei que Ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer: eu preciso de você agora. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é a relação que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Esse é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso, porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim: "Tô aqui, viu?" A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Tô aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha a oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ame nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser... Não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail. Eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui. Só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados do nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode. Eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje
você poderia dizer isso. Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. Como é que Deus nos cura? Aliás, a melhor forma de curar alguém é amando. O amor tem o poder imenso de entrar no coração da gente, modificar os nossos pensamentos. E depois que modifica os pensamentos, muda naturalmente o que nós sentimos. O que você sente é um fruto do que você pensa. Por isso que São Paulo dizia de maneira tão sábia que a conversão começa na mente. É aqui que nós modificamos o que sentimos. Não dá para modificar o que sente para depois modificar o que pensa. É sempre o contrário, o caminho é outro. Modifica o que você pensa, purifica os seus pensamentos e os seus sentimentos serão naturalmente mais ordenados e harmoniosos. É por isso que as curas que Jesus realizava começavam sempre na mente. Ele olhava para aquela pessoa e restituía nela, dava a ela uma nova forma de se pensar. Sim, Madalena foi assim. Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada porque ela se pensava de um jeito diferente. Muito diferente da maneira como ela merecia ser pensada. E naturalmente o sentimento que ela tinha por ela mesma era um sentimento de desprezo, de vergonha. E ninguém pode vencer tendo vergonha de si mesmo. Jesus precisava modificar a maneira como ela se pensava. Ela estava aceitando aquela condenação porque ela acreditava que ela era um lixo humano. Ela não merecia nada a não ser aquelas pedras. Era natural para Madalena sentir o desprezo daquele povo e aceitá-lo. Se ela pensasse, não, eu não mereço esse desprezo, aqueles que a desprezavam perderiam a força. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nos ofende vem de fora. Sim, parte da ofensa vem daquele que lhe diz. Mas é aqui que ela atinge. Se você não aceita a ofensa, ela não vai lhe machucar. É o pensamento que lhe blinda, que lhe protege de tudo aquilo que pode lhe fazer mal. Se você quiser destruir alguém, é só você colocar nela um pensamento obsessivo contra ela. É só você encher de defeitos o tempo todo. É só você menosprezar o tempo todo desde criança. E ela vai crescer assim, sem nenhum amor, sem nenhum respeito por si. É por isso que essa é a grande armadilha do diabo. Colocar um alto desprezo em cada um de nós, viciando-nos, minando a nossa vontade, retirando o nosso amor próprio, porque é assim que ele vence, nos fazendo pensar que não merecemos, que não, e vários outros que não. Modifica a maneira como você se pensa. E você vai ter sentimentos mais nobres. Modifica a maneira como você se pensa e você vai começar a vencer um pouco mais do que tem vencido. Permita que esse mesmo olhar que levantou Madalena levante você também. Sim, porque todos nós somos vítimas dos nossos pensamentos. Nós nos pensamos muito mal. Eu, como padre, minha gente, eu escuto os bastidores da humanidade. E é impressionante como as pessoas se interpretam muito piores do que elas são. Eu não sei em que momento da vida a gente começa a ter um autodesprezo e a gente vai disfarçando isso, vai maquiando, mas ele está ali dentro, matando-nos, retirando-nos o vício, a vida, viciando-nos naquilo que nos destrói. Como é contraditório você ver uma pessoa escolhendo aquilo que lhe mata. Com todo respeito àqueles que fumam, àqueles que bebem, é uma insanidade você jogar para dentro de você uma substância que você sabe que lhe mata.
que não favorece em nada o seu organismo, uma fonte de doenças. É impressionante como nós nos habituamos àquilo que nos mata, quando você permite a preguiça tomar conta do seu corpo. Quando você vai ficando cada vez mais sedentário, sem vontade de cuidar de você. Oh, meu Deus! Você é o seu maior patrimônio. Se você não se ama, se você não se cuida, você não vai poder fazer isso com os outros. Em algum momento da vida a gente começou a se desprezar, a gente começou a dar justificativas, tudo porque pensamos assim. E você começou a sentir um sentimento que não lhe favorece. Conversão é a gente modificar os nossos pensamentos para que esses pensamentos comecem a brotar e gerar sentimentos que nos edificam. Eu olho para vocês aqui de cima e vejo um bando de gente igual a mim. Erramos nas mesmas causas, pelas mesmas causas, sofremos pelos mesmos motivos e nos alegramos pelos mesmos. Eu estou aqui há mais ou menos uma meia hora. E vocês já me aplaudiram muitas vezes, desde que eu pisei aqui. Uma manifestação de carinho, de respeito, de reverência àquilo que eu faço, àquilo que eu sou, àquilo que eu canto, àquilo que eu falo. Eu me sinto muito amado assim. Mas eu olho para você e sinto vontade de lhe fazer a mesma coisa. Eu não sei quando é que você foi aplaudido pela última vez. Mas eu olho para você e eu vejo uma pessoa que precisou vencer muitas batalhas para ser quem você é. Uma pessoa que certamente foi muito traída. Uma pessoa que já sofreu muito. Que sofre com os sentimentos que tem. Que sofre porque pensa errado. Sofre porque é sozinho. Eu olho para vocês, quantas batalhas vocês passaram nessa vida, que eu não sei. Quantas noites mal dormidas, quantos amores que não deram certo, quantas traições, quantos insucessos. E você está aqui, diante de mim. Da mesma maneira como Madalena estava diante de Jesus, eu também sou Madalena, eu também tenho os mesmos pecados que ela teve. Eu também cometi os mesmos erros. E Jesus um dia olhou nos meus olhos e me fez acreditar que eu era um projeto viável, sim. Eu acredito nisso todos os dias. Você sabe por quê? Porque se eu tive acesso a Deus, não foi porque eu entrei pela porta da frente. Eu, graças a Deus, sempre fiz parte dos excluídos, daqueles que não eram muito acreditados, daqueles que driblaram a segurança e entraram porque sabia que merecia estar ali. É por isso que eu me identifico com os que estão à margem, porque eu sou um deles. E esse Deus que eu conheci através de Jesus nunca deixou um coração à margem. Ele teve um especial apreço pelos que se desprezavam, pelos que não sabiam acertar o caminho. Ah, minha gente, se Jesus olhou assim para tanta gente, por que não pode olhar para mim e para você? Volto a dizer, da mesma maneira como você me aplaude, eu gostaria de hoje também aplaudir você. Pela vida que você já viveu, pelos fracassos que você já viveu, pelas vitórias que você já experimentou e pelo direito que você tem de estar aqui dizendo que tudo é dele, o que você acertou e o que você errou. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas numa coisa nós somos todos iguais nessa noite. Todos nós precisamos nos pensar um pouco melhor. Você tem muitos pessimismos em relação a você. E isso lhe impede de ir adiante. Você se despreza demais.
Tem uma facilidade imensa em colocar os seus fracassos na parede e eu ficar olhando para ele todos os dias. Permita que o Senhor hoje cure os seus pensamentos. E você ficando menos pessimista, você vai começar a acreditar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu redor. Permita que hoje o olhar de Jesus arranque o seu pessimismo, o seu autodesprezo. Você precisa se amar. Você é tão bonitinho, tão bonitinha. Deus caprichou tanto em você. Ficou meio barrigudinho com o tempo, mas não tem problema. O amor dele não passa por isso. Essa barriga você perde se quiser. Tem jeito de perder a barriga. O problema é o caráter. É o caráter que faz a diferença em nós. Você é especial. Eu sei que você já errou muito, todos nós. Não se sinta pior. Se você pudesse ouvir as pessoas como eu escuto, você vai entender que somos todos iguais. Eu tenho 16 anos de padre, eu nunca escutei um pecado diferente. São todos iguais. É por isso que nós cristãos não podemos nunca alimentar essa bobagem que a gente é melhor que os outros. Não. Ainda agora há pouco eu estava dando uma entrevista e falou: padre, como é que o senhor entende um carnaval com músicas religiosas? Eu falei: meu filho, eu tenho tanto respeito pela alegria dos outros, tenho tanto respeito pela alegria verdadeira, e não me iludo. Às vezes na Marquês de Sapucaí tem gente muito mais honesta do que nas minhas sacristias. Muito mais gente cristã do que dentro da igreja. Quem sou eu para julgar a alegria do outro? Não. Não. Eu quero saber do que eu faço com a minha vida. Isso sim me diz respeito. Lá em Belo Horizonte tinha uma plaquinha que eu achei ótima. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Não é fantástico isso? A gente começar a cuidar um pouco mais da nossa vida e deixar o outro fazer as escolhas que ele está fazendo, e a gente amparar na hora que precisa, estar ao lado. Ah, você já se desprezou demais pelos erros que você cometeu. Para com isso. Você é muito mais que seus erros. Não é justo com você parar a sua vida, parar a sua capacidade de amar, porque algumas coisas não deram certo. Então permita que hoje Jesus realize esse milagre. Um milagre de carnaval. Retira a sua fantasia e lhe coloca numa realidade muito melhor que a que você viveu até agora. Você merece. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Dá esse recadinho para ele. Fala assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último verão, se bem que é verão o ano inteiro. Eu sei o que você fez no último inferno. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Agora olha bem nos olhos dessa pessoa e diz assim: Deus ainda não desistiu de você. E não pretende desistir. Cria vergonha nessa cara. Anime-se, porque a vida está apenas começando. Está dizendo agora que o milagre que Deus realiza em nós é curar os nossos pensamentos. E nada melhor para curar os pensamentos que viver rodeado de pessoas que nos amam. Um bom amigo, um bom pai, um bom irmão, não importa qual seja o vínculo. Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, bom namorado, boa namorada, que lhe faça pensar diferente. Bom padres também. Alguém que interfira na maneira como você se pensa. Sabe aquela pessoa que passa um sabão na sua cara quando de vez em quando você está precisando? Cria vergonha, mulher. Para de andar atrás dele.
Ele não quer saber de você. Que devolve a sua autoestima, né? Termina esse namoro. Isso não é namoro, isso é sequestro. Você merece coisa melhor. Você tem alguém que você ama aqui hoje, que representa um pouco dessa cura que Deus realiza na sua vida? Eu estou vendo alguns andam igual o bando de Mandruvá, né? Aí isso é bom demais. Quando a gente vem e a gente sabe que nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, é só você pensar assim: é meu amigo se me faz ser amigo de Jesus. Se faz essa ponte comigo, é meu amigo de verdade. Briga de vez em quando também, não briga? Não tem jeito, né? Convivência com ela é difícil demais. Mas não abre mão dela, né? Isso aqui é o amor, minha gente. O amor não é ajuntar gente perfeita. Não. O amor é ajuntar gente que se perdoa. Isso sim é amar. Isso sim é ser amado. Não é a gente ser perfeito, não. É a gente ser amigo do perdão. Leve os vossos para o céu comigo, para receber essa bênção nessa noite de transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós a bênção que nos transforma, que nos edifica, que coloca no nosso coração serenidade, nos nossos pensamentos harmonia, que expulsa de nós tudo que possa ser opressor. Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada, ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano, ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é. A pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê.
Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. Por que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém um do lado do outro, é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensa, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito, gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim, toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim, nossa Senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente que não tem estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Uma primeira pessoa fala aqui a respeito da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Lucéia, sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto, vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro eu estou em tratamento devido a uma depressão com transtorno de ansiedade e ainda sofro muito porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas. Quando o Senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor. E vivendo um dia de cada vez. Passei a buscar a Deus, e se não fosse Ele, talvez eu não estaria mais aqui. Um grande abraço.
Lucéia, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de refletir essa questão. Eu sempre que posso eu trago aqui. A depressão é uma doença muito grave, muito séria. Ela, às vezes, considerada por muitos como uma frescura, como, né? E não. Nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu, que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que acho que umas 2 semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? Nada estava me incomodando, estava tudo muito bom. E eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque você não vê problema em nada. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu percebi, muito conscientemente, eu percebi que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era, e poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar. Então nessa fase aguda a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois, à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz, às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristece, o remédio só vai adiar a dor. E infelizmente é assim. Eu fico muito preocupado de ver como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios, a gente fica procrastinando, adiando o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas. Então, Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que, apesar do sofrimento emocional que você vive, você esteja encontrando aqui no nosso programa, ou seja, também nas minhas pregações no YouTube, nas minhas palavras que nem vão mais por mim, né, que outras pessoas levam, divulgam por aí, que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir. Que é assim mesmo. Uma palavra, ela tem o mesmo efeito que um comprimido às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança e isso é muito bom. E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima a mim lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima.
um desajuste emocional que já estava se avolumando, e de repente aconteceu. E isso nós sabemos que é muito comum. Muita gente desiste da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu quis desistir em julho deste ano. O meu sofrimento era tão grande que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento. Estava tão agudo dentro de mim que eu perdi a vontade de viver. Mas isso é temporário. Se a gente cuida, volto a dizer, a gente toma o remédio na hora certa, procura o profissional na hora certa e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais, mudança de hábito, mudança de alimentação. Já falei isso aqui uma vez, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix, que é uma psicóloga lá de Recife. Ela tem um trabalho muito interessante, que é de recuperação de pessoas deprimidas através de mudança de hábitos e mudança de alimentação. Uma pesquisadora muito séria, ela é uma pesquisadora muito séria, que se cercou de bons profissionais e foi catando pesquisas pelo mundo afora, foi trazendo para dentro do instituto dela, dentro do lugar do trabalho dela. E quantas pessoas foram recuperadas da depressão, curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? Não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, senão o nosso alimento, a nossa produção hormonal, que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, Jocélio, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas, né? Não mudam o seu comportamento. Então vão depender eternamente daquele remédio, de repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte, e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje, essa acomodação das pessoas em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer.